Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta segunda-feira, dia 6 de janeiro, depois da Epifania, que nós celebramos ontem, no dia 5, no domingo, hoje nós temos o Evangelho de São Mateus, aqui no capítulo 4, versículo de 12 a 17 e de 23 a 25. O texto nos diz que, quando Jesus soube que João tinha sido preso, ele voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum. São Mateus começa nos dando este relato. Ele começa nos dando esse dado de que Jesus, ao saber da prisão de João Batista, ele vai morar em Cafarnaum, região do outro lado do Jordão, Galiléia dos gentios, terra dos pagãos, para se cumprir aquilo que o profeta Isaías ele tinha dito, né? O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. O povo que vivia na região da sombra da morte. E o texto é interessante, meus queridos, que veja, diz que daí em diante Jesus começou a pregar dizendo, e é aqui que eu gostaria de focar a nossa meditação de hoje. Porque uma vez que Jesus então começa, vamos dizer assim, o seu apostolado de uma maneira mais incisiva, porque grande parte dos milagres que Jesus realizou, ele realizou em Cafarnaum, naquela região acima, além do Jordão, do outro lado, na região lá da Galiléia em cima, também ali conhecido como Mar da Galiléia, Lago de Tiberíades. Cafarnaum estava ali. É lá que Jesus realiza os maiores milagres, as maiores curas. Mas qual é o conteúdo da pregação de Jesus? Jesus começa o seu apostolado com um conteúdo muito forte: convertei-vos. Então, a mensagem de nosso Senhor para nós, hoje, 2025 anos depois, é essa: convertei-vos. Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E veja, o reino é Jesus. Ele fala do reino e ele é o reino. É auto-basileia, né? Basileia é reino. Ele fala aquilo que é ele mesmo. Ele é o próprio reino. E o conteúdo da pregação de Jesus é essa: mudança de vida. Então isso aqui para nós já é algo maravilhoso. Porque dado que nós estamos vendo hoje, uma pregação laxa de grande parte, né, daqueles que tinham a obrigação de falar disso que Jesus falou, de conversão. Porque é assim, né? A gente ouve muito isso, queridos irmãos. Não, o importante é você ser feliz. Faça o que você quiser da sua vida. Não, isso é completamente ao contrário do que nosso Senhor está dizendo para nós. Jesus está dizendo, é preciso mudar de vida.
Paulo vai dizer nas suas cartas, aquele que roubava passe a não roubar, aquele que adulterava não faça isso mais. Mudança de vida. O próprio São Paulo disse em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Então, a pregação de Jesus está concentrada nisso, mudança de vida. E isso aqui está enraizado no Evangelho. É impossível nós termos um encontro pessoal com Jesus e continuar a nossa vida do mesmo jeito. Inclusive, é incompatível viver uma vida em Jesus e viver uma vida sem conversão. Uma vida deixando a vida me levar, fazendo tudo que os pagãos fazem, frequentando os lugares que os pagãos frequentam, escutando as músicas dos pagãos, vivendo ali, fazendo tudo que eles fazem, rindo das mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Não, o cristão ele é chamado a ser diferente. Ele é chamado, por isso a palavra santo significa separado. Significa separado, escolhido, né? Separado para Deus. Então, nós somos chamados a isso, a viver uma vida diferente. E aqui eu digo para vocês, meus irmãos, ser católico não é brincadeira e não é algo fácil. Com respeito a todas as outras religiões, mas eu acho muito fácil ser de qualquer outra religião. Mas ser católico é algo muito difícil, muito exigente. Aquilo que a doutrina católica, que é tirada da Sagrada Escritura, dos mandamentos de Deus, diz que é pecado, a gente vê, por exemplo, aí em outras religiões, muito tranquilo. Por exemplo, pode casar, pode separar, pode casar com a outra. Não, na Igreja Católica é pecado, não pode. Não pode. Se foi casado de verdade, se o matrimônio foi válido, aqui não entro no mérito do matrimônio nulo, né? Não entro nessa questão, mas isso aí, né? Para as outras religiões é tranquilo, pode usar camisinha, pode usar anticoncepcional, pode fazer tudo, tá de boa, tá tranquilo. Não, a doutrina católica diz que tudo isso é pecado. Coito interrompido, camisinha, anticoncepcional, a doutrina não mudou, ela continua sendo a mesma. Olha a exigência, olha a exigência do que é ser católico. As pessoas dizem assim, não, os católicos podem tudo. Não podemos não. Né? E não é o padre, alguém, não. É Jesus que diz para nós, convertei-vos. Convertei-vos. Mudança de vida. Né? Mudança de vida. Tudo eu posso? Sim, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém, nem tudo convém a um cristão batizado no Espírito Santo, a um cristão que recebe os sacramentos. Existe coisa que para nós não cabe. É isso que Jesus está falando. E aí, na sequência, quando o povo acolhe o apelo de Jesus, o resultado é que Jesus, então, ele curava a todos. Diz aqui o texto, levavam para eles endemoniados, paralíticos, epiléticos, gente que sofria de diversas doenças, e diz o texto que Jesus curou a todos. E começou a vir gente de tudo quanto é lugar. Aquele fenômeno daquele Galileu que estava ali realizando coisas maravilhosas. Por quê? E aqui está um grande sinal. Porque Jesus fazendo tudo isso, ele está dizendo para mim e está dizendo para você, querido irmão, o reino de Deus ele chegou. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está no nosso meio. E ele exige de nós fidelidade a Deus, a sua doutrina, os seus mandamentos e principalmente fidelidade à sua palavra. Deus ele é um Deus exigente. Né? Ele quer de nós, de livre e espontânea vontade da nossa parte, ele quer o nosso coração. Mas ele não quer o nosso coração obrigado, não. Ele quer o nosso coração generoso. Isso é santidade. Então hoje, nesse evangelho de hoje, que Jesus inaugura, vamos dizer assim, a sua vida pública com as pregações, o conteúdo desta pregação de Jesus, que é tão atual para nós, ele está dizendo, convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Peçamos ao Senhor a graça da conversão, que ele possa mudar desde dentro
E aquilo que São Paulo diz, uma conversão metanoia, que não é só mudança de atitudes, mas é uma mudança de mentalidade mesmo. É uma mudança radical de pensamento e de mentalidade. Que Deus nos abençoe, que Ele derrame sobre nós o Espírito Santo e nos dê força para vivermos esse tempo de conversão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.